Salve galera, beleza pura, né? Agora vamos para a palavra então. Quero aqui agradecer mais uma vez pelo convite, dizer que estou muito honrado, um grande privilégio para mim poder compartilhar com vocês um pouco que Deus tem colocado no meu coração. Quero deixar um grande abraço aqui ao pastor Durval, o Wesley também que fez esse convite, a todos vocês aí da juventude, adolescentes aí da palavra da Bíblia, tá certo? Estamos juntos? Quero ser objetivo, peço a sua atenção, peço que você possa tentar sugar o máximo, tá certo? Já deixo aqui com você um grande desafio. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o livro de Ageu. Então o primeiro desafio que eu deixo para você hoje é que você vai, durante essa semana ainda, ler o livro de Ageu. É um grande capítulo, é um grande livro na verdade, só tem 2 capítulos, então assim, você tira de letra, 10 minutinhos você consegue ler, tá certo? Quero começar a ministração aqui com você, esse tempo juntos aqui, galera, lendo Ageu, capítulo 1, versículo 2 em diante, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Versículo 7 e último diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram, ou seja, avaliem os seus caminhos. Então, galera, eu gosto muito desse livro de Ageu. Um tempo atrás eu lendo e Deus começou a trazer queimar no meu coração algumas coisas muito importantes em relação a esse texto, mas para a gente nos contextualizar, entender o que está acontecendo aqui nesse contexto, quero explicar um pouco melhor. O povo de Israel, especialmente o povo de Judá, haviam sido levados cativos pelos babilônios, presos como escravos para a Babilônia, e ali ficaram por cerca de aproximadamente 70 anos. E durante esse tempo, Deus havia levantado alguns profetas. Que são profetas? Aqueles homens que apontam, que falam aquilo que está no coração de Deus, dizendo que eles seriam libertos mais uma vez, que eles teriam uma nova chance, mas que eles seriam libertos, eles voltariam para a sua terra natal e reconstruiriam novamente suas vidas, a sua nação e assim por diante. Tá certo? Então aqui entra Ageu, porque o povo então, depois de 70 anos, o povo voltou para Israel. Ali começaram a reconstruir as suas vidas, as suas casas, os seus trabalhos, as suas famílias, a reconquistar territórios e assim por diante. Começaram a refazer, recomeçar de novo as suas vidas. Mas o grande detalhe está aqui, onde o profeta então é enviado para exortar aquele povo. Por cerca de mais ou menos, haviam se passado então, depois que eles voltaram para Israel, mais ou menos aí 16, 17 anos. Então, eles, diante de tudo isso, eles deixaram de construir, de reconstruir algo muito importante, que na verdade era o templo, o lugar que representava a presença de Deus. Que templo é esse? É o templo aquele que Davi sonhou e o seu filho Salomão construiu. Um templo que na verdade no Antigo Testamento, antes de Jesus, era muito importante, porque simbolizava a presença de Deus, simbolizava o encontro, onde os sacerdotes sacrificavam pelos pecados, pelos próprios pecados, pelo pecado de toda a nação, um lugar de ajuntamento, de oração. Era um lugar muito especial, mas com a tomada dos inimigos, aí toda Jerusalém foi destruída, inclusive esse templo, que era grandioso, também foi totalmente destruído, ficando em ruínas. Então, passou 17 anos e o povo reconstruiu tudo, mas se esqueceram de levantar e reconstruir o templo de Deus, que estava em ruínas. Mas trazendo aqui um parêntese, eu quero que a gente pense um pouquinho. Quando Ageu, então, Deus fala: Ageu, vai lá e fala para esse povo que eles estão errados, que eles precisam se arrepender.
entender. Eles fizeram tantas coisas, inclusive debaixo de promessas que eu haviam dado a eles. Mas, porém, eles abandonaram a minha presença. Eles deixaram de reconstruir o templo. E Deus não estava apenas falando de paredes físicas, de paredes naturais, de paredes de um prédio. Mas Deus, na verdade, estava alertando aquele povo, através de Ageu, que, na verdade, eles fizeram tantas coisas, priorizaram tantas coisas, mas deixaram de priorizar a presença de Deus, de valorizar a presença do seu Criador. Na verdade, o que estava em ruínas era o coração daquele povo que estava longe do seu Criador. Certo? Deu para entender? Está dando para acompanhar? Então, por que eu estou contando essa história, contextualizando essa história para a gente? Porque ela pode ser muito bem aplicada nas nossas vidas. Galera, quando a gente pula aqui para o Novo Testamento, a gente vai lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo, ele começa aqui agora nos exortar e nos ensinar e enfatizar: não sabeis que agora vocês são o templo, o lugar de morada do Espírito Santo de Deus? Olha que interessante, lá no Antigo Testamento o templo era o símbolo da presença, da manifestação de Deus. Agora, se eu e você temos Jesus, se eu e você recebemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, o próprio Deus agora vem habitar em mim, em você, em todo aquele que crê, vem habitar em nós através da pessoa do Espírito Santo. Agora eu e você somos o lugar onde Ele quer se manifestar, né? No Antigo Testamento a manifestação dele era pontual, tanto é que o templo era dividido lá, né? Tinham partes pré-definidas, o tabernáculo antigo, tinham partes pré-definidas, e lá no Santíssimo Lugar, o lugar mais onde ficava a arca do Senhor, o sacerdote poderia entrar uma vez no ano. Mas sabe o que acontece agora? Você e eu, como lugar de morada de Deus, do próprio Espírito dele, temos acesso a Ele a todo tempo, em todo momento, quantas vezes você quiser por dia, a todo instante, a todo segundo. Ele está aberto, o véu foi rasgado, Jesus abriu o caminho, e agora eu e você somos o lugar onde Ele quer nos encher, se manifestar, se relacionar, e lá além disso Ele quer transbordar em nós e através de nós. Estamos juntos? Então, por que eu estou te falando isso? Eu quero trazer um paralelo aqui nesse tempo juntos aqui, porque lembra, aquele povo, eles retornaram para a terra natal, eles reconstruíram tantas coisas, mas as prioridades deles estavam invertidas. E a minha pergunta para nós aqui é, trazendo esse paralelo para a nossa vida, o que de fato está nesse momento sendo prioridade para nós? O que é prioridade para você, para mim, nos nossos corações? Existem porventura áreas que estão a todo vapor, estão assim, a 100%, mas talvez existem outras áreas que estão ficando para trás, que estão sendo negligenciadas por nós, estão de fato talvez aí em ruínas, empoeiradas, destruídas. E eu quero aqui abrir outro paralelo, outro parênteses, outro adendo aqui com vocês, dizendo que nós estamos aí já no 7º mês dessa pandemia. Acho que é impossível a gente não falar sobre isso, porque algo que nos pegou tão repentinamente, de maneira tão rápida, tivemos que nos reinventar, que refazer tantas coisas na nossa rotina, na nossa casa, na igreja, na escola, tudo mudou, não é verdade? Mas eu quero destacar aqui, lembrar que, na verdade, essa pandemia também tem sido algo permitido por Deus para que eu e você possamos avaliar quais têm sido as nossas prioridades. 7 meses se passaram. Como você está? Como está o nosso coração? Como está definidas as nossas prioridades diante daquilo que Deus espera para fazer em nós e através de nós? Gente, eu estou falando isso com vocês, até compartilhei essa palavra aqui também com a nossa galera aqui da Juventude Vox Day. Eu quero lembrar que essa pandemia não é um tempo de colônias de férias, não é um tempo de férias espirituais,
Não, mas pelo contrário, é uma grande oportunidade que Deus está te dando, está me dando, de fazer a diferença, de continuar sendo resposta para essa geração, para continuarmos sendo tudo aquilo que as pessoas precisam ouvir. Eu quero dizer que só você e eu que temos Jesus, carregamos as respostas que o mundo está lá agora fazendo. Esse tempo, o pastor Ferreira tem dito muito para nós aqui, as pessoas elas estão no vale da decisão, elas estão procurando respostas. Eu quero te lembrar que você e eu somos o corpo de Cristo, somos a igreja gloriosa de Jesus, pequenos cristos representando o Senhor aqui na terra, embaixadores, a nação santa, povo escolhido de Deus, cara. É um tempo, na verdade, de a gente se manifestar como nunca, em nome de Jesus. Você entende isso? Você entende tanto que isso é importante? Mas para que Deus ele continue fazendo, continue nos fazendo instrumento em suas mãos, nesse tempo de pandemia, ou seja, em qualquer estação que eu e você viemos a passar, sabe de uma coisa? Nós vamos precisar organizar a nossa vida. Pedir agora para o Espírito Santo, para que a gente possa olhar para dentro de nós e começar a reavaliar, fazer um balanço, um check-up, para saber como está a nossa vida. Porque para a gente manifestar o reino de Deus, nós precisamos estar bem resolvidos, curados, e a gente precisa talvez agora, a partir desse instante, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, a reconstruir coisas que estão em ruínas na nossa vida. Então eu quero te ajudar para a gente já partir para a parte final, aqui, a observar, a gente tentar entender, né, que áreas que porventura podem estar precisando de reparos, precisando ser novamente reconstruídos, refeitos na nossa história. Eu quero começar número 1 destacando, claro, o nosso relacionamento com Deus. Sabemos que como cristãos, Deus nos criou com um propósito, Deus nos criou para um sacerdócio. O que significa isso? O maior chamado que você e eu podemos ter, qualquer cristão tem, é o chamado do sacerdócio. O que significa isso? É o chamado integral, o mais especial, o mais importante, o mais louco de todos. Sabe qual que é? É relacionamento. É buscando a Deus pela palavra, pela oração, porque Deus te criou, Deus nos criou para relacionar, para falar, para estar pertinho da gente. Amém, galera? Então, o primeiro ponto, será que eu preciso reconstruir a minha vida espiritual, minha vida devocional com Deus? Eu digo com todo o meu coração, eu preciso melhorar, eu preciso buscar mais, eu preciso me intensificar, eu preciso me apaixonar, me dedicar mais, porque isso que nós precisamos é da presença dEle, porque se a gente buscar Ele em primeiro lugar, todas as outras áreas da nossa vida, elas podem também ser tocadas, podem ser abençoadas, porque vamos estar bem primeiro com o nosso Senhor. Outro ponto para a gente avaliar, será que existem reparos para serem feitos nos meus relacionamentos? Como estão meus relacionamentos com os meus pais, com as pessoas à minha volta, com os meus amigos, com os meus irmãos, da galera da igreja? Será que existem coisas que ainda estão mal resolvidas? Estão pendentes? Será que eu preciso liberar perdão? Será que eu estou preso a alguém porque eu ainda não consegui perdoar? Será que existem coisas que eu preciso reparar nos meus relacionamentos? Outra coisa importante, número 3, outro ponto para a gente avaliar se precisa de reconstrução na nossa vida, é a nossa consagração, é a nossa santificação. Infelizmente, tem uma estatística, uma pesquisa que eu estava lendo, que afirma que a pornografia, o consumo da pornografia, especialmente diante de cristãos, de homens e mulheres, cristãs, tem aumentado, especialmente no tempo de pandemia, claro, ficando mais dentro de casa, mais acesso à internet. E a minha pergunta é, será que nós temos deixado o nosso tempo ser destruído, ser danificado pelo pecado da pornografia, da masturbação, entre outros pecados imorais? Será que o que nós temos permitido os nossos olhos enxergar nesses dias, os nossos ouvidos ouvirem nesses dias?
Será que existem ruínas dentro do meu coração nessa área? Que eu preciso pedir para o Senhor vir, entrar, me ajudar a limpar, para que eu possa ser livre? Outro ponto importante para a gente reparar, reconstruir, é o nosso envolvimento com as coisas de Deus. Como eu disse, talvez alguns possam estar esperando essa pandemia passar. Gente, são 7 meses, claro que a gente tem que prevenir, claro que a gente tem que nos cuidar, mas a gente não pode parar, a igreja do Senhor não pode parar, você e eu não podemos deixar de falar, não podemos deixar de nos envolver e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos agora, não amanhã, não mês que vem, não ano que vem, mas agora. Amém, galera? Então, nós temos que, será que a gente pode dar mais nesse momento? Eu posso me dedicar lá na igreja, na minha célula, fazer mais, me doar mais, me dedicar mais? Será que eu tenho ficado meio assim, sabe? De qualquer jeito, desmanzelado, tenho feito as coisas meio que relaxadamente, estou meio adormecido? Então, nós precisamos observar isso também. Outro ponto importante, último ponto que eu quero abordar com vocês, é aqui a pregação do Evangelho. Existe uma missão integral designada a todo cristão, que é anunciar a verdade do Evangelho de Cristo. Estou falando isso para você porque quando a gente está bem resolvido com Deus, quando a gente está curado, a gente está reparando as ruínas da nossa vida, não tem como a gente não falar daquilo que a gente está cheio. A gente precisa falar, gritar para o mundo ouvir. Tem uma canção que fala, eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Te amo. Gente, o que a gente vai gritar e falar é o que está cheio no nosso coração. Eu quero dizer que existe hoje, mas eu não posso estar muito presencial, estou indo para a escola mais, não estou indo na rua com os meus amigos mais. Mas existe o maior campo missionário à sua disposição, chamado mídias sociais, internet, com uma população maior do que a China, né? Então, eu e você nesse tempo, até aqui mesmo, eu falando com você aqui nesse instante, né, por essa tela, por essa câmera, é a maneira que nós temos de evangelizar, de entregar o Evangelho, de falar. Nós temos que continuar indo e pregando o Evangelho onde quer que nós estejamos, seja pelo WhatsApp, seja por uma ligação, seja por uma postagem que você faz nas suas redes sociais, nas suas mídias sociais, seja, né, por um post que você faz. Cara, você e eu podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Quero contar aqui um testemunho. Há mais ou menos umas 3 semanas atrás, eu estava de férias, fui para Salvador. Lugar ruim, né, gente? Meu irmão, na verdade, foi transferido para lá, trabalho, e eu tive o privilégio de estar lá com ele 12 dias, foi um tempo maravilhoso. Ele tem uma célula lá no apartamento dele, no prédio dele, ele está ganhando pessoas lá, está sendo uma bênção, né? Então, junto com a Igreja do Amor, lá do pastor Arthur e Thalita, está representando aquela igreja ali. Eu participei de 2 células, foi maravilhoso, foi um tempo maravilhoso. Eu gosto muito de jogar bola, quem me conhece sabe. E ela fui pra praia, deu 2 vezes ali, joguei bola com a garotada lá, foi demais, cara. E ali eu não pude deixar de convidar, de aproximar de alguns jovens. E eu quero dizer que eu consegui, para a honra e a glória de Jesus, né, levar um jovem lá para a célula, apresentei ele lá para a galera, ele entregou sua vida para Jesus naquela noite. Foi um tempo maravilhoso, os meninos agora estão colados nele, e ele tem conversado com ele pelo WhatsApp, e diz, cara, Deus está fazendo uma obra. Eu estava de férias, eu poderia muito bem ter, não tem obrigação, estou de férias até. Não, mesmo de férias a gente tem uma responsabilidade. Mas você é pastor. Cara, não importa se é pastor, se é bispo, se é anjo, se é arcanjo, cara, não importa. Importa que todos nós precisamos pregar o Evangelho. E quando a gente está curado, quando a gente reconstrói o que está errado na nossa história, a gente vai reparando aquilo que está detonado na nossa vida, que precisa de reparos, a gente vai voltando para o propósito, a gente vai voltando para o centro, e Deus vai trabalhando em nós, nos forjando, nos amoldando a sua palavra, nos enchendo com a tua presença, e assim a gente vai transbordando e podendo tocar outras pessoas. Então eu estou aqui nesse tempo com vocês para te animar, para te desafiar. Fica firme, cara. Manos, cara, fica firme. Busque a Deus com todo o seu coração.
somos a igreja, a única chance que as pessoas têm para encontrarem Jesus. Eu quero te dizer, priorize as coisas do Senhor. Tenta, nesse tempo agora, meditando em tudo que nós estamos fazendo aqui agora, para que depois dessa palavra, pega um caderno, pega aí o seu bloco de notas, começa a anotar a meditar quais têm sido as suas prioridades, o que eu preciso reverter ou inverter e colocar na ordem certa, e vai ser demais. Estou aqui para dizer, seja curado hoje, agora, seja livre para ver os propósitos de Deus na sua vida, né? Com a graça, poder e autoridade que já foi conquistado na cruz do Calvário. Em Mateus 6,33 diz, você sabe, versículo tão conhecido: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que porventura você precisar, cara, Deus ele vai acrescentar, Ele vai te ajudar, Ele vai ali trazer, te entregar, se você e eu assim confiarmos nele. E por fim, para a gente encerrar aqui, quando a gente pula lá para no capítulo 1, versículo 14, eu quero ler com você aqui, diz assim, olha só, eu achei fantástico isso aqui, olha que coisa tremenda, cara. Assim o Senhor, que é o nosso Senhor, assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Zeodaque, e todo o povo, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Cara, eu achei isso aqui tão interessante. Aquele povo, eles estavam há tanto tempo já, sem o hábito de buscar a Deus, de priorizarem as coisas de Deus, e foi necessário que Deus desse um novo ânimo, um despertamento de dentro para fora, para que eles entendessem o real propósito daquela construção. Outras versões aqui, olha só, lá na versão que eu li para vocês, fala que o Senhor deu ânimo ao governador, ao sacerdote, a todo o povo. Lá na versão Strong diz, o Senhor agitou, despertou o espírito. Na versão Strong, e fala isso, né? Na King James fala, o Senhor deu forte ânimo. E na NVI fala, o Senhor encorajou. Então estou aqui para dizer, não importa como você está agora, não importa como que você tem vivido até esse momento na qual nós estamos conversando aqui, eu quero te dizer, quero liberar sobre você, dizer que o Espírito do Senhor vai te encorajar nesses dias, vai despertar o seu espírito, vai agitar o seu espírito com forte ânimo, para que você, para que eu, para que nós possamos juntos cumprir o propósito de Deus. Eu quero também aqui, para quase concluir, dizer um versículo que anda no meu coração, que eu sempre falo, que eu gravo no meu coração, Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz, que o Senhor, tudo que Ele começou na sua vida, toda boa obra que Ele começou na nossa vida, Ele vai terminar, Ele vai completar, Ele vai fazer completa em nome de Jesus. Então receba esse ano, o Senhor é contigo. E por fim, lá em Ageu 2,9 diz assim, a glória desse novo templo será maior do que a glória do antigo. Talvez você está dizendo, mal, mas você não sabe da minha vida, eu estou detonado, eu estou cheio de pecados, tem tanta coisa destruída na minha vida, eu estou até sem razão de viver. Mas eu quero te dizer, não importa como estejam as paredes agora no seu templo, não importa como seja a modelagem, sabe o que vai fazer diferença? É a glória de Deus. Aquele povo estava ali, mas aquele templo, o primeiro templo que Salomão construiu, ele era tão perfeito, tão ornamentado, tão grande, tão tremendo, nunca vai ser igual. E Ageu vem e fala, não importa, faça parte de vocês, o Senhor vai ajudar vocês, não importa as paredes, não importa os ornamentos, mas o que importa é a glória dEle. E se você e eu nos buscarmos a presença dEle, nos enchemos da presença dEle, não importa o que você viveu, as experiências que você viveu até hoje com Deus, a glória da sua reconstrução, do seu novo viver, do seu novo desafio de vida, do seu novo tempo de vida, vai ser muito maior
de tudo aquilo que você experimentou até hoje, em nome de Jesus. Então receba, que a Deus ainda vai se manifestar tanto na sua vida, Deus vai te usar tanto ainda, se você resolver hoje obedecer, reconstruir, colocar em ordem a sua casa. Peça agora para o Espírito Santo. Quero convidar você a colocar a mão no teu coração, a fechar os seus olhos por um instante e pedir que você comece agora a pedir o Espírito Santo para entrar no seu coração de uma maneira diferente nesse tempo aqui, nesse momento. Talvez até hoje você já abriu tantos cômodos da sua casa, mas talvez existem cômodos do seu coração, da casa de Deus aí dentro, do templo de Deus, que ainda estão fechados, que estão sujos. Eu quero orar pedindo agora que o Senhor te ajude com uma sonda aí o mais profundo desses cômodos, e Ele comece agora a trazer pureza, limpeza, cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu quero declarar que a partir de hoje, com a ajuda de Deus, você vai reconstruir a sua história. Quero te lembrar que nosso Deus é um Deus de recomeço, e não importa o que você tenha vivido até agora, Ele é o Deus de novidade, Ele é o Deus do novo, um Deus de recomeços, em nome de Jesus. Eu te abençoo, cara, seja você abençoado nesse tempo, que você e eu possamos viver esse tempo espetacular, um novo tempo espetacular na presença de Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus te curar, organize as prioridades da sua vida, e que você e eu sejamos um templo reparado e, mais importante, cheios da glória de Deus. Não só cheios, mas transbordantes para fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa continuar fazendo vocês, a juventude aí de Patos de Minas, alcançar os sonhos, cumprir os propósitos. Nós estamos aqui em oração juntos com vocês, tá certo? E aqui a gente tem sempre um jargão que a gente encerra. Não se esqueça que você, eu, nós somos jovens Vox Dei, voz de Deus. Tamo juntos? Valeu, um grande abraço, fica na paz.